Olá, aqui quem fala é a psicóloga Thalita e hoje nós vamos conversar sobre relacionamentos. Sabe aquela pessoa no relacionamento que é muito calada, que você não sabe quais são as emoções dela, os sentimentos, se ela tá zangada, se tá tudo bem, você precisa sempre adivinhar o que aquela pessoa tá pensando porque ela não te fala? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, que foi um tema solicitado aqui na página, e se você também tiver indicação de algum tema, você pode me mandar que eu faço ou em forma de vídeo ou em forma de texto, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse assunto é que as pessoas são diferentes. As personalidades são diferentes, a história de vida das pessoas são diferentes e suas necessidades internas são diferentes. Então, enquanto uma pessoa tem necessidade de falar sobre as suas emoções, ela não consegue ficar guardando aquilo para ela, outras pessoas lidam com isso de uma maneira mais calada, elas não gostam de manifestar. E aí, dependendo do tipo de pensamento que essa pessoa tem, isso também influencia. Então, às vezes a pessoa prefere não falar nada porque ela acha que vai gerar mais conflito do que se ela ficar calada, ou que ela pode magoar a outra pessoa com o que ela vai falar e ela não vai saber lidar por ter magoado a outra pessoa. Então, sempre pode ter alguma coisa por trás daquele comportamento, mas pode ser simplesmente a maneira daquela pessoa, da personalidade, né? Então, o que acontece muito é daquele casal que já se conhece, identificando isso, né? Então você conhece o teu parceiro com esse comportamento de ser calado, continua se relacionando com ele e até então não era um grande problema. Aí a partir de um momento específico você começa a se incomodar com isso. Então, em muitos relacionamentos, a outra pessoa começa a acreditar que o outro precisa se tornar uma cópia de você. Que o outro precisa lidar com as situações, conversar com você da mesma maneira que você acha que é o adequado. E não é bem assim, as pessoas têm necessidades diferentes em modos diferentes, então é necessário compreender como que cada um acha importante lidar com as coisas, né? E aí os conflitos acabam surgindo. Mas como identificar se é algo da personalidade da pessoa ou é um tipo de comportamento para causar algo em você? Porque algumas pessoas fazem isso eu quero mostrar para ele que eu tô brava, e então eu vou ficar mais calada, eu vou ficar na minha para ele perceber, não vou falar nada. E aí, ainda quando a outra pessoa pergunta, aí a pessoa responde assim, você devia saber o que você fez. Na verdade, não. Na verdade, ninguém tem obrigação de saber o que fez. Se você não falar, a outra pessoa não tem obrigação nenhuma de adivinhar aquilo que você está pensando. Então, existem os dois lados, né? Então, fazer combinados no relacionamento é algo bem bacana, porque não quer dizer que toda vez que vai ter alguma coisa você tem que sentar para conversar, mas em algum momento, se isso está atrapalhando, combinar com o teu parceiro, olha, cada vez que você se sentir incomodado com alguma coisa, você me fala, porque você é meio calado, eu fico incomodada com isso, eu acabo achando que eu fiz alguma coisa, mesmo que eu não tenha feito, então quando acontecer você me fala. E aí você vai saber que quando ele tá calado, provavelmente você não fez nada, porque se você tivesse feito ele ia manifestar. Agora, se vocês fizeram um combinado e mesmo assim ele não te falou o que aconteceu e ele tá realmente chateado, aí o problema é dele, porque vocês combinaram que seria dessa maneira. E aí é ele que vai ter que lidar com esses sentimentos dele. Você não é obrigada a adivinhar o que o outro está sentindo. Mas identificar, por exemplo, essa pessoa é assim com todo mundo, ela é quieta com todo mundo, em todos os ambientes, ou ela é assim só para falar sobre sentimentos, né? Às vezes as pessoas elas conseguem manifestar outros tipos de sentimentos, outros tipos de pensamentos, mas na hora de falar de sentimentos elas possuem dificuldades. E ninguém é obrigado a conseguir falar sobre tudo. Então, compreender também quais são as outras maneiras dessa pessoa manifestar aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo, né? Às vezes a gente tem a necessidade de ouvir em palavras as coisas,
mas as pessoas muitas vezes não conseguem falar em palavras, então elas vão usar outras maneiras para nos comunicar as coisas. Então ter a sensibilidade de conhecer o seu parceiro e como que ele comunica as coisas para você, né? Isso é bem bacana também. Se ele sempre foi assim na relação, né? Você já conheceu ele assim, ele sempre foi assim, ou em algum momento do relacionamento ele mudou de comportamento. Vale a pena conversar com ele e dizer que você identifica essa mudança, né? Ou mesmo que que ele sempre foi assim, conversar com ele e dizer que você se incomoda com isso, né? Mas não de uma maneira como um defeito, porque muitas pessoas acabam levando isso para uma discussão, né? Porque você não fala nada para mim, eu tenho que adivinhar tudo, você é muito calado, como se fosse um defeito da pessoa, enquanto que é algo dela. E aí essa pessoa sente como se você estivesse brigando com ela, dizendo que ela tem um grande defeito, e acaba se retraindo mais e não ajuda como deveria ajudar. Acaba não causando nenhum movimento nessa pessoa. Então, conhecer as características do seu parceiro é bem importante, né? Então, se você já falou que se incomoda com isso, né, ou não falou, existe algum acontecimento específico quando essa pessoa reage dessa maneira ou não, né? E essa questão de você não ser obrigada de adivinhar, né? Às vezes as pessoas têm necessidade de ouvir as coisas dos outros, e se isso incomoda tanto, se perguntar por que você tem tanta necessidade de ouvir alguma coisa do outro, né? Olhar para você mesmo também, o porquê aquilo tá te incomodando. Mas se você já tentou algumas coisas, pensar quais são as outras alternativas, que outras alternativas você tem com relação a essa questão. Você já tentou reagir de outra maneira quando isso acontece? Então pensar em outras maneiras de reagir com ele quando isso acontece, quando você identifica isso ou quando você está incomodado com isso. Mas se tudo isso foi feito, você analisou tudo isso, você pensou sobre essa relação, você conversou com ele e ainda assim você está descontente, e agora? O que você vai fazer? Bom, aí cabe a você decidir o quanto vale a pena você estar numa relação que você se incomoda. Não significa que a pessoa ser calada seja um defeito, mas significa que para você aquilo incomoda. Então, quanto para você aquilo é saudável, quanto para você continuar nessa relação é saudável? O que você vai fazer com isso? Já que você diz que tentou, né, várias coisas, várias alternativas e não resolveu. Qual é o próximo passo? Então, esse vídeo é para deixar alguns questionamentos, porque não existe uma resposta de como lidar. Cada relacionamento é muito único, a comunicação do casal é muito única. Então, identificar algumas coisas de um modo geral para poder tomar uma decisão, para saber como reagir, são os melhores passos, tá? Então, eu acho que por hoje é isso, para não ficar muito longo o vídeo. Eu espero ter ajudado e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!